popular, campo e cidade em união, semente e sonho, projeto reconstrução. Olá, saúde e paz. Eu sou Alessandra Miranda, secretária executiva da 6ª Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. E nós nos encontramos novamente neste programa de webséries, O Brasil que Queremos, o Bem Viver dos Povos. E é com muita alegria e também com muita expectativa que nós hoje iremos, neste dia, refletir sobre o bem viver dos povos. Então, nós já olhamos um pouco para o Brasil que temos, para o Brasil que queremos, e chegamos então no bem viver dos povos. E temos a alegria, sobretudo a honra de ter conosco a Márcia Cambeba, que ela é do povo Cocama e também Vitoto, ela que é doutoranda em estudos linguísticos, poeta, escritora, ativista indígena e ambiental. Seja muito bem-vinda, Márcia, e é uma alegria muito grande ter você fazendo parte desse projeto popular, o Brasil que Queremos, o Bem Viver dos Povos. Agradecida, Alessandra, por esse convite, por estar participando dessa websérie, e com um tema maravilhoso que se trata sobre o bem viver dos povos. O que é isso? Como a gente pode alcançar esse bem viver dos povos, esse bem viver? E como esse bem viver pode se tornar algo presente nas nossas ações, no nosso dia a dia, em nossa vida, e assim, quem sabe, dependendo da minha forma, de como eu compreendo o mundo ao meu redor, isso se torna um legado para que eu consiga deixar algo relacionado ao bem viver, as práticas do bem viver para as futuras gerações. Quem sabe? É uma alegria estar com vocês. É uma alegria e um desafio que não podemos nos furtar, né, Márcia? Márcia, eu gostaria de perguntar para você agora, nós gostaríamos de te ouvir um pouco sobre, a partir do povo Cambeba, o que é o bem viver? O bem viver, Alessandra, ele está presente em cada gesto, em cada ação, dentro do território. O bem viver, ele se dá em todas as formas de territorialidade. Por exemplo, nós temos um pensamento de que nada é meu, tudo é nosso. Tudo na aldeia partilhado é coletivo. Tudo que nós temos não é só nosso, é de todos que estão com a gente. Por exemplo, quando a gente vai pescar, quando a gente vai caçar, na pesca tem algo que se chama panema. Se algum indígena é cometido de panema, fome ele não vai passar, porque alguém que pescou um pouquinho a mais vai partilhar com aquele que não conseguiu êxito na pescaria. A mesma coisa na caçada. E mesmo assim, o pessoal dentro da aldeia sabe, por exemplo, que não se pode pegar uma caça a mais do que se precisa. Todo mundo sabe o que é uma anta, né? O que é um porcão. Não sei se estou falando para as pessoas que sabem o que é isso, porque é muito da nossa cultura e da nossa Amazônia. Mas são animais de grande porte. Então, uma anta consegue abastecer bastante a aldeia. Nem todo mundo na aldeia vai ganhar um pedaço grande de carne, vai ganhar pedaços pequenos, porque
Às vezes são aldeias com um grande número de pessoas, mas que a gente não pode caçar além do que se precisa, porque vai exaurir o recurso. E essa noção de coletividade, mas também essa noção de cuidado com a natureza, de saber equilibrar para não exaurir, isso é bem viver. A forma como nós olhamos as lutas, a luta, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro, a luta tem que ser coletiva. As conquistas, elas têm que ser coletiva. Por exemplo, quando a gente produz uma literatura, ela não é somente minha, nasceu do meu pensamento, nasceu de um momento meu reflexivo, de um olhar relacionado ao ambiente em que vivo, à natureza, mas quando ela toma forma de papel, ela deixa de ser minha e passa a ser nossa. Porque ela vai contribuir com reflexões de outras pessoas. Reflexões importantes para que essas pessoas trabalhem o seu ser pessoa. O rio, por exemplo. O rio, ele é um avô, um bisavô. Ele é olhado como algo e alguém que é detentor de uma espiritualidade, de um espírito. Ele é vivo. Então, o rio, ele é um sujeito de direito porque ele é vivo, ele tem vida. A terra, ela tem vida. A natureza, ela tem vida. Portanto, nós temos nessas formas naturais de compreender o mundo, nós temos respeito. E quando se tem respeito, a gente deixa de ser somente um observador, só de contemplação, de olhar distante, e passa a ser um. Cria uma relação de dependência, uma relação de cooperatividade, uma relação intrínseca com a natureza. E quando eu consigo criar uma relação intrínseca com a natureza, eu consigo me ver natureza. Eu consigo sentir a dor de uma árvore caindo, por exemplo, de um cedro, de um mogno, de um angelim pedra. Eu consigo sentir a dor de um peixe-boi sendo capturado de maneira predatória, de uma arara azul, de uma arara vermelha. Vocês estão vendo eu usar um cocá de penas de arara vermelha? Essas penas, elas são coletadas, as aves trocam de pena. E essas penas são coletadas durante anos, armazenadas de maneira que não venha a ser comida por traças, para que esses cocais sejam confeccionados. Ou a gente vai fazer de miçanga ou de uma outra semente, porque está exaurindo o recurso. Então, o bem viver é eu ter consciência de que eu sou sujeito natural. Eu também sou natureza. Diferente porque tenho consciência. E aí, tendo consciência, eu tenho que ter mais responsabilidade sobre essa natureza natural. Então, é eu ter consciência de que o lixo que eu produzo está impactando o ambiente, está prejudicando a natureza como um todo, está prejudicando o rio, poluindo o rio, eu estou contribuindo com o chorume que vai poluir o lençol freático, porque o lixo que eu gero cria o chorume, gera o chorume e filtra no lençol freático e volta para a minha torneira e eu bebo a poluição que eu produzo. Então, para mim, né, bem viver é essa tomada de consciência de maneira forte e presente de que eu preciso fazer algo para mudar
a realidade e tem que ser boa para todo mundo, não só para mim. Não é só consumismo. Em mutirão, construindo o bem viver. Em mutirão, construindo o bem viver. Márcia, te escutando, a gente me veio aqui na mente, né, na memória, a partir da experiência cristã, o papel de Francisco de Assis nesse diálogo do bem viver, né, que enxergava e cuidava e se relacionava com o meio ambiente, né, com a natureza, de maneira orgânica, fazendo como se fosse parte, né? O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, as irmãs Árvores, a irmã Água, essa integralidade. E a gente tem hoje, né, o Papa Francisco na defesa da casa comum, onde tudo está interligado. É um marco muito grande para a relação socioambiental que a gente constitui enquanto pessoa, mas enquanto sociedade também. E essas práticas que você trouxe, essa lógica, né, de compreensão que você traz para a gente, ela não é só uma dimensão individual, mas ela é uma dimensão social, estrutural do que é o bem viver, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, para que esse bem viver se torne concreto no nosso meio, mas sobretudo em nós, né? Nessa integração com a natureza e de que todos somos um, todos somos uma. Quais são as mudanças estruturais que precisam de acontecer para a gente, de fato, avançar e ter essa sociedade ou esse bem viver sendo concreto no nosso meio? Uma das formas que eu penso importantes é a gente trazer a educação, trabalhar a educação das crianças, trabalhar esse entendimento nas escolas, fortalecendo, melhorando a nossa grade curricular. Por exemplo, quando você entra no ensino fundamental e médio, você tem lá, pelo menos eu tive uma disciplina que trabalhava a questão ambiental, mas eu tive mais precisamente na graduação, porque eu fiz geografia. Mas como é trabalhado a educação ambiental em sala de aula hoje? Como o professor trabalha com literaturas transversais? Eu escrevo muito sobre questão ambiental. Meus poemas todos trazem essas reflexões. Mas será que essas poesias elas adentram e refletem junto com as escolas? Então, a gente precisa, não só eu, né, gente? Estou falando, nós temos aí Leonardo Boff e tantos outros pensadores e escritores que vêm conversando sobre essa questão ambiental. De fato, o Francisco teve essa relação muito próxima, muito integral com a natureza. E o bem viver é isso que Francisco dizia. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Formiga. Porque ele se via na natureza e via a natureza nele. Mas como nós estamos hoje trabalhando isso? Então, nós temos que pensar também a estrutura das nossas cidades. A política. Será que nas pequenas, médias e grandes cidades, como que essa educação ambiental está sendo trabalhada? Como que a Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando com relação aos impactos que a sociedade gera todo dia, com grande número de lixo que vai para os aterros sanitários, ou tem cidades que nem aterro tem, vai infiltrar mesmo. Como é que essas cooperativas de catadores de papelão, de latinha, como é que as cidades, as prefeituras dessas cidades estão fazendo termos de cooperação? E mais ainda, como é que nós estamos trabalhando a coleta da reciclagem?
Como é que nós estamos reciclando? Será que, de fato, o que se separa vai ser reaproveitado de uma outra forma? Mas aí tem aquela questão de tomada de consciência. A minha tomada de consciência, ela começa da hora que eu acordo. A hora que eu vou no supermercado. O que eu compro e o que eu como tem que ser consciente também. Porque daí vai resultar o que eu gero de lixo na minha semana. Já pensou se você se desafia, você que está me ouvindo? Eu me desafio, como família, a, na semana, juntar menos lixo do que eu costumava juntar, acumular. A gente hoje vive um mundo muito consumista. Nós temos 1, 2, 3, 4, 20 bolsas e a gente quer mais 20. E depois aquelas outras não vão mais prestar, eu descarto, jogo para o lixo. Essas bolsas, elas vão impactar o ambiente. Então, é muito isso, eu tomar consciência do que eu preciso para agora, porque eu sou um ser transitório. Nesse mundo, eu sou um ser transitório. E como ser transitório, eu tenho que saber qual a minha missão nesse planeta. Eu não estou aqui por acaso. Ninguém veio nesse mundo por acaso. Nós temos uma missão a cumprir. Depende de cada um achar o seu caminho, achar a sua forma de contribuir com esse mundo, para que, quando partir desse mundo para o outro, que é a ancestralidade, você deixar algo de bom. Algo encaminhado para que outros espíritos que venham a tomar a forma humana também encontrem um mundo melhor. Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. Ilê, em mutirão, construindo o bem viver. A gente fica, de fato, assim, imaginando várias possibilidades de aprofundar ainda mais o diálogo, né? Mas no tempo que a gente tem, isso não será possível. Mas eu queria trazer um elemento que você trouxe lá na primeira fala sua, que é da natureza como sujeito de direito. E isso faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes, quando a gente defende a natureza, nós, os seres humanos, muitas vezes a gente está pensando na defesa da natureza, mas para a preservação dos humanos, para a sustentabilidade nossa, e não para a sustentabilidade do planeta como todo, incluindo a natureza que tem os seus direitos, né? Então, não é o ambiente ou o meio ambiente disponível para que a gente sobreviva, mas para que todos e todas sobrevivam, inclusive a natureza, né? E todos os bens que temos aí da natureza. Você tem falado, Márcia, desde o início, de uma maneira também concreta, como é que o povo cambeba vive, acredita, estimula, né? Faz essa experiência do bem viver. Mas a gente gostaria que você falasse um pouco mais. Como é que, a partir do seu povo, que lições ou que experiências vocês podem deixar para a gente sobre o bem viver? É a partilha, é a cooperatividade, é a solidariedade, é o olhar para o outro sentindo a dor dele, porque é isso que a gente faz. O que o outro sente, a gente sente também, por isso a palavra parente. Parente é aquele que sente a dor do outro. Parente é aquele que sabe e entende o outro e respeita esse outro na sua maneira de ser, de pensar, de agir. Parente é aquele que sabe resolver os conflitos de forma dialógica, dialogando, conversando, chegando ao entendimento sem precisar que a gente vá... Por isso que numa aldeia não existe presídio, na aldeia não existe sanatório, na aldeia não existe orfanato, na aldeia não existe asilo, porque os anciões, eles têm sua posição importantíssima na sociedade indígena, eles são os detentores de sabedoria, transmissores de saberes milenares. As crianças, elas são cuidadas por todos na aldeia. Não existe o meu filho, só meu.
eu vou cuidar do meu filho porque ele é só meu. Não, eu vou cuidar do meu filho, mas também do filho do fulano, de Beltrano, de Cicrano, porque todos são filhos de todos. Na aldeia, um cuida do outro, e todos cuidam de todos, né? De si e de todos. Então, essa é a relação da reciprocidade, a relação do entendimento, a relação de ser parente, a relação de compreender que natureza e homem é uma coisa só, não é separado. O entendimento de que o rio ele tem uma pedagogia, ele é um bisavô, um avô, e ele nos ensina a cada dia, é aprender a ouvir, a silenciar, fazer do silêncio também esse momento de escuta, essa escuta orante e profunda da natureza. Márcia, e quando você traz para a gente toda essa prática, a gente percebe que a gente precisa de evoluir muito, de avançar muito e de aprender muito com a experiência que você e os povos originários, os povos tradicionais trazem para a gente. Você é uma mulher escritora, poetisa, tem os talentos que para a sociedade do bem viver é fundamental. Então, assim, que palavra, que poesia, que música, que beleza que você poderia deixar para a gente nessa dinâmica do que a gente tem conversado sobre o bem viver, para a gente já ir encerrando, então, esse nosso bate-papo sobre o que é o bem viver. Eu vou encerrar com uma poesia do meu livro O Lugar do Saber Ancestral, que diz assim: meu velho rio, já que nós estamos falando dele, né? E já que o Cambeba nasce de uma gota d'água. Saudade do velho amigo dos dias que passei lá. Saudade de ouvir seu grito chamando para conversar. Nas pedras me manda sinais, eu os compreendo bem. O banzeiro desvenda a memória de quem tanta história tem. Sentada às vezes sozinha a imaginar o céu de imensidão e o rio velho a passar. É que as pedras falam do futuro do velho irmão. Conselhos desse sábio banzeirando meu coração. E o rio nos dá exemplos de solidariedade e amor. Do menor ao maior, vê em todos grande valor. Até para fugir do estouro do boto, os peixes precisam se unir. Cardumes por um ligeiro, a vida vai prosseguir. Prossegue a nossa história. Nosso ser precisa entender que o rio nos ensina saberes que teimamos em desconhecer. É no silêncio que o velho amigo faz-se em encanto conhecer. Kauá mirinda, mata isso, kauá iui. Kauá mirinda, kauá mirinda, kauá mirinda. Gratidão, gente. Márcia, gratidão. Saudando e honrando você, a gente também honra todo o povo Cambeba e todos os povos indígenas desse nosso país, dessa nossa América Latina, desse nosso planeta. O bem viver é isso, é essa experiência concreta que aprendemos todos os dias com vocês e com quem defende a vida dos povos para o bem viver, os direitos da natureza, para que sigamos concretamente sendo coerentes com a nossa missão nesse planeta. A gente agradece muito, nós gostaríamos também de convidar a todos e todas para continuarmos acompanhando nesse caminho das webséries. O próximo capítulo desse momento de aprendizado é o Projeto Popular. Então, a gente tem dito Projeto Popular, o Brasil que queremos, o bem viver dos povos. Mas o que é mesmo Projeto Popular?
porque a gente escolheu o projeto popular como método para seguir adiante nessa construção dessa incidência que nós queremos construir. E a Olívia Carolino, que é coordenadora do Projeto Brasil Popular, estará conosco, contribuindo também nessa reflexão. Então, uma saudação de saúde e paz a todos e todas. Sigamos adiante para e com o bem viver dos povos. Um grande abraço e muito obrigada, Márcia. Campo e cidade em união, semente e sonho, projeto reconstrução.